Olá, meus enfermeiros, como vão? Então, vamos lá falar sobre nosso sistema hormonal e distúrbios hormonais. Então, resumindo a nossa aula, o que a gente vai ver, né? Então, vou falar aqui do hipotálamo rapidinho. Então, vamos falar do nosso sistema hormonal, certo? Então, a gente tem falado dos processos patológicos, do processo de adoecimento, e a gente vai falar também, né, das doenças relacionadas ao nosso sistema endócrino. Então, o sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas endócrinas, né, que produzem hormônios e secretam diretamente no sangue. O endócrino já está dizendo isso, né, essa questão endócrina. Os hormônios são substâncias químicas que têm capacidade de influenciar a atividade de órgãos, de tecidos, órgãos-alvos, células-alvos, tecido-alvo, agindo assim no mesmo, através de como mensageiros químicos, certo? Então, aí a gente vai entender também algumas doenças relacionadas a esses processos, lembrando que nós estamos falando desde o começo da nossa disciplina que o processo de adoecimento é quando a gente tem um desequilíbrio na homeostase e na morfostase. Então, para manter a homeostase, de um modo geral, nós trabalharemos, entenderemos bastante o sistema endócrino, nosso sistema de hormônios, né? O metabolismo está ok, tudo direitinho, tudo funcionando direitinho, a gente precisa aí do sistema endócrino. Então, vamos lá fazer algumas pinceladas do que a gente vai ver na nossa aula aí. Então, como é constituído o sistema hormonal? Então, vamos lá abrir aqui, meus enfermeiros. Então, nós temos aqui algumas glândulas que a gente vai falar, né? Algumas doenças associadas. Então, a gente vai falar da tireoide, né? Então, o que é a tireoide? Principais funções, né? Produção de calor, crescimento dos ossos, metabolismo. As paratireoides, aqui também, manutenção dos níveis de cálcio. Então, a gente entende aí que a gente tem depósito de cálcio, hipercalcemia, né? A gente estava falando sobre os depósitos intracelulares. Podem ser alterações aqui nas paratireoides, né? Que a gente tinha falado lá do paratormônio. Lembra que a gente comentou tudo? Então, aí fazendo o link aí nas nossas aulas. As suprarrenais, né, influenciam o metabolismo também, respondem a estímulos do medo, estresse, essa questão da luta ou fuga, a gente trabalha também nas suprarrenais. O pâncreas produz insulina, controla os níveis de glicose no sangue, né, o processo energético, a gente falou também que interessante, para a manutenção dessa homeostase e da morfostase é a manutenção da oferta de nutrientes, né? Então, se eu tenho açúcares em excesso ou em falta, ou outros nutrientes de qualquer origem em excesso ou falta, eu tenho um processo de adoecimento também. Certo, enfermeiros? Então, vamos lá, que mais? Ovário, regula o ciclo uterino, determina as características femininas. E aqui no mesmo sentido, a gente tem os testículos, determinam as características masculinas. Lembrando também que nós temos relacionado a testosterona, né, e aos hormônios também originados do colesterol, né, o colesterol. Esse controle, na verdade, eu vou ter um pedacinho de cada uma dessas glândulas aqui trabalhando no melhor funcionamento do organismo. Então, o déficit de testosterona também pode causar o déficit, né? A deficiência de testosterona pode causar alguns distúrbios também. Na verdade, qualquer alteração aqui, qualquer que seja dos hormônios que a gente vai comentar, vai falar, vai gerar um processo de adoecimento. Mas vamos lá. Hipotálamo, a gente vai falar muito do hipotálamo, né? Hipófise e hipotálamo a gente vai falar demais. Então, o hipotálamo faz ligação com o sistema nervoso, regula o sono e o apetite, controla os movimentos involuntários. Então, muito, extremamente importante aí para a gente estar falando. A hipófise, ela faz o controle das demais glândulas, né? Interfere no funcionamento de alguns órgãos, então a gente tem aí a hipófise como uma manda-chuva de muitos produtos hormonais. Então, aqui a gente vai ter a hipófise, o hipotálamo, a glândula tireoide, tem o timo, glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários, testículos. Então, serão glândulas que a gente vai falar no decorrer da nossa aula. Então, são produzidos, né, os hormônios, são produzidos pelas glândulas que compõem o sistema endócrino. Os principais são, repetindo aqui para ninguém esquecer, hipotálamo, né, pineal, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais, ovários e testículos, as nossas gônadas, né?
Então, os principais hormônios, os principais eventos que a gente vai falar durante a nossa aula serão aqui, né? Fenômenos relacionados ao GH, hormônio do crescimento, o hormônio antidiurético, né? O ADT, o ADH, tiroxina, o T4, adrenalina, glucagon, insulina, estrogênio, progesterona, prolactina e testosterona. Falaremos muito desses hormônios durante a nossa aula. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, como funciona o sistema hormonal? Então, esse sistema hormonal é responsável pelos processos mais lentos do organismo. Na verdade, é a manutenção dos processos fisiológicos. Eu também trabalho com o hormônio auxiliando esse processo, essa harmonia que a homeostase precisa, né? Então, excreção, digestão, temperatura corporal, a gente lembra do hipotálamo, funcionamento dos órgãos sexuais, atividade sexual, a gente também vai falar em hipotálamo, né? Humor, disposição, se eu estou bem, se eu não estou. Então, esses hormônios vão influenciar muito a nossa vida, o nosso dia a dia, e o processo de adoecimento, o processo de saúde e doença. Tranquilo? E esses hormônios, a gente já falou aí dos medicamentos, sobre os receptores, né? Sobre o sistema chave-fechadura, a gente tem essa ligação. Então, a gente tem os hormônios também se ligando aos seus receptores, né? Para que aconteça a ação daquele hormônio. Então, está aqui os hormônios dos receptores. Os receptores podem localizar-se em órgãos ou estar dispersos no corpo. Cada hormônio afeta apenas os tecidos programados e para receber aquele estímulo, né? Então, tem esse encaixe. O hormônio só vai encaixar naquele local onde a estrutura dele consegue se encaixar, literalmente. Hipófise e hipotálamo regula os níveis de hormônio no sangue. Então, quem manda aí na geral, né, falando aí mais coloquialmente, quem manda no todo, né, quem regula, auxilia no comando todo é o hipófise e hipotálamo, né, e seus hormônios. Quando há hormônio em excesso, inibem as glândulas. Então, a gente tem um mecanismo de retroalimentação ou feedback. E a gente fala muito nessa questão do feedback, lá quando a gente está falando sobre os processos que a gente já falou, de inflamação, de coagulação, tudo, a gente tem alguns feedbacks, né? O próprio sistema imunológico, existe alguns feedbacks, onde eu tenho um feedback positivo na presença, por exemplo, de neutrófilo, a quimiotaxia para os mesmos neutrófilos. Então, o neutrófilo chegou no local e ele chama mais neutrófilo, é um feedback positivo. Quanto mais tem, mais se quer, né? E o feedback negativo, lembra aí do mecanismo de Starling, de Frank-Starling, do controle da pressão? A gente tem aí quando, por exemplo, você tem uma elevação na pressão, você faz um feedback negativo, você tenta reverter esse processo de alguma forma, diminuindo o volume de água no plasma, né? O volume do plasma, o volume sanguíneo. Então, você tem vários mecanismos. E aqui no feedback, nesse feedback, tem esses mecanismos de retroalimentação. Quando eu já tenho uma quantidade suficiente daquele hormônio ou daquela atividade para a qual o hormônio se predispõe, eu faço um feedback negativo, eu tento reverter ou pelo menos parar aquela situação. Então, para que a gente tenha essa ligação, então nós falamos aí sobre o processo de envelhecimento, onde a gente tinha o evento aí das sinapses, dos estímulos elétricos, agora a gente vai ter estímulos hormonais. Porém, a gente precisa ligar aí esses dois estímulos, né? Então, o hipotálamo, né, é essa ponte que vai ligar aí o sistema nervoso ao sistema endócrino, hormonal, certo? Então, essa relação aí, quem vai estabelecer será o hipotálamo. O sistema hormonal e o sistema nervoso interagem entre si através do eixo hipotálamo e hipófise, uma vez que ele vai regular essa regulação dos processos hormonais, né, da manutenção da homeostase, quem vai fazer o eixo hipotálamo e hipófise. Então, vamos falar rapidão aqui sobre o hipotálamo, a gente vai ter bastante disso aí na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho, vai falar daqueles hormônios, principalmente daqueles hormônios, certo? Então, o hipotálamo é a região do cérebro capaz de transformar impulsos nervosos recebidos de várias regiões do sistema nervoso central para sinais hormonais enviados para a hipófise. É essa hipófise que vai designar a função de cada um. O que você precisa? O que eu preciso fazer? Quem que eu preciso liberar nesse momento, ou mediante esse estímulo do sistema nervoso central para alcançar determinada função?
O hipotálamo participa do controle do ritmo cardíaco, da digestão, do processo de evacuação e também é responsável pela sensação de sede, de fome, até pela excitação sexual. E intervém, na verdade, esse controle geral, né, do eixo hipotálamo-hipófise quase como um todo do organismo. Então, desde o ritmo cardíaco, lembrando que a gente tinha falado aí sobre o nosso sino atrial, que é o marca-passo natural do coração, a gente também tem essa questão do ritmo, né? Essa manutenção da homeostase, do batimento, da pressão arterial, mediada aí pelo hipotálamo. O nosso estado, né, o que a gente sente, os nossos sentimentos também são afetados aí pelo hipotálamo. Na irritabilidade, esse processo a gente também vai ter esses sinais mediados pelo hipotálamo. Lembra aí, acho que eu já comentei com vocês, que indivíduos em dietas severas ou restrição de alimentos severa fica mais agressivo e tudo também mexendo aí no seu hipotálamo. Então, as mensagens hormonais, né? A mensagem hormonal realiza-se por via química através de hormônios, né? Mas aqui acho que é um pouquinho mais antigo. Apenas determinadas células-alvo estão equipadas para receber o sinal que determinado hormônio transmite. Então, tem essa questão do encaixe aí. Então, ele vai se encaixar exatamente no ligante dele, né? Então, o hormônio tem uma célula-alvo, um local específico para ligação, para poder produzir seus efeitos. Então, o que são hormônios? São moléculas produzidas por glândulas endócrinas, são lançadas no sangue, que as transporta, atuam em quantidade muito pequenas, têm ação específica sobre a célula-alvo, a gente já tem falado sobre isso, regula os processos celulares, estimulando e inibindo a sua atividade. Tem, em regra, uma ação duradoura. Então, pequena concentração e uma ação duradoura. Então, o excesso ou a carência de um hormônio pode afetar o equilíbrio do organismo. Então, glândula endócrina, né? Hiperfunção, disfunção. Então, quando eu tenho por algum motivo, por algum erro genético, algum fator, eu tenho por exemplo, aqui tem um hormônio do crescimento, né, o GH. Quando você tem um excesso, tem hiperfunção de alguma glândula, você teve aqui a acromegalia. Ou quando você teve inibição desse hormônio, dessa glândula, a gente teve o nanismo, né, do GH. Essas aqui são como exemplo. Então, quais os outros comportamentos que afetam o sistema hormonal? Hiperatividade, exaltação, delírio, comportamentos aditivos, né, onde você tem estimulação desses alvos, perturbação do sistema nervoso central, cardiorrespiratório, digestivo, torna as reações mais lentas, provoca desinibição, como a morte, afeta o cérebro, alteração da percepção. Então, assim, tudo isso vai alterar o sistema hormonal. E o nosso sistema, o nosso organismo, ele é muito sábio. Tudo que você traz de fora em excesso, o organismo tenta compensar. Se você, por exemplo, quer ficar bombado, quer ficar, né, fazer um ciclo hormonal, você faz o uso de testosterona, por exemplo, em um longo período, o teu organismo vai parar de produzir. Porque lembra que tem um feedback, né? Tem essa retroalimentação. Então, o teu organismo entende, se já tem uma quantidade X, você não precisa produzir. Mas a gente vai falar sobre estresse, sobre os hormônios, certo? A gente vai falar aqui sobre o hipotálamo-hipófise, já está disponível esse material para vocês. Nós teremos um momento apenas do hipotálamo, para a gente falar um pouquinho sobre ele. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a liberação de alguns hormônios que acontecem, né, no hipotálamo e interferem na secreção hipofisária. Então, o hormônio liberador de tireotrofina, DRH, hormônio liberador da gonadotrofina. Então, a gente vai saber aí discutir a utilização, a funcionalidade desses hormônios. Somatostatina, hormônio inibidor do hormônio do crescimento, hormônio liberador do hormônio do crescimento. Então, todo esse processo de alteração do metabolismo, de estímulo, tudo a gente vai estar conversando, estar discutindo durante a nossa aula. Tranquilo? Então, lembrando que nós temos fórum de discussão, enquete, tem esse material disponível e a gente vai falar ainda sobre alguns estudos, falar sobre diabetes, a gente vai falar, tem uma atividade aqui que a gente vai falar sobre ela.
menopausa, o que mais que a gente vai falar? Obesidade, osteoporose, alterações da tireoide, que mais? Doenças da hipófise, da suprarrenal, menstruação, diabetes. Então, tudo isso a gente vai estar falando e discutindo na nossa aula. Tranquilo? Então, até já na nossa aula, deem uma olhada.